Uma boa tarde para você que acompanha sempre o programa Entre Família. É um prazer estar com você mais uma vez aqui na telinha da TV Novo Tempo. Você percebeu que o nosso programa hoje ele está começando um pouquinho diferente, né? Como a gente sempre costuma começar o nosso programa, saindo de trás daquele telão, trazendo muito sorriso. Mas hoje a gente está um pouquinho diferente aqui no nosso Entre Família, né, pastor Aleixo? Boa tarde. Boa tarde. Mas é bom te dar uma boa tarde assim do lado. Verdade, também é bom. A gente está aqui sentado de uma maneira diferente, um pouco mais formal, porque a gente está vivendo em um momento muito diferente que exige muita sensibilidade e, obviamente, você que acompanha o Entre Família está com muitas perguntas na cabeça. A gente também aqui, perguntas e respostas, mas a gente vai caminhar para aquilo que Deus nos disse que devemos pensar. Isso é muito importante. Lembrando que a Novo Tempo ela é o canal da esperança e a gente sempre traz, o que a gente quer sempre trazer para você é a esperança. Mesmo dentro dos conflitos, trazer esperança para você que está sempre acompanhando a gente. Sempre a Bíblia, a Palavra de Deus tem palavras de conforto, palavras de esperança para a gente. Essa semana era para começar diferente, uma semana especial da criança, né? Mas tivemos que, como o pastor mencionou aqui, né, trazer de uma forma diferente um tema, falando um pouco sobre esse conflito no Oriente Médio, que chega já ao 3º dia. E muitos também preocupados com a Darleide Alves, que está lá nesse momento em Israel, está em Jerusalém, né? Ela está com a gente por aqui, vai falar um pouquinho para a gente também como está sendo lá nesse momento. Primeiramente, Darleide, que bom falar com você, saber que você está bem, né? E a gente deseja uma boa tarde para você, Darleide. Boa noite aí, né? Madrinha, vou começar uma conversa como a gente tem começado. Madrinha, calme meu coração. Acalme, sim. Nós estamos, então, de fato, numa situação bastante diferente daquela que nós imaginamos e roteirizamos para viver aqui em Israel desde que chegamos na última sexta-feira. Fomos surpreendidos por uma guerra e não imaginávamos que estaríamos aqui neste momento, no epicentro de uma situação tão grave diante dos olhos de todo mundo. E a gente vai conversar sim um pouquinho sobre isso, mas estamos bem, estamos em paz. Hoje foi um dia um pouco mais tenso, a noite também parece trazer um pouco mais de tensão do que foi o dia de ontem, porque tudo se encaminha a algum tipo de agravamento. Mas ainda temos muito a dizer no programa de hoje. Estou muito agradecida por estar com vocês aqui, mesmo que tão diferente do que tínhamos planejado, mas em boas condições de darmos melhores notícias e acalmar o coração de tanta gente, inclusive o seu, pastor Anitte. Mas é muito bom poder ver-te de novo e saber que Deus responde às nossas orações, e não tenha dúvida, e que se a gente está conversando e oramos para que isso, é porque mesmo fora dos nossos olhos houve uma intervenção divina, né? A gente fala de notícias, mas antes de notícias de qualquer coisa, existe um Deus que não está sendo coadjuvante dessa história. Verdade. Lucas está com a gente por aqui, vai ficar com a gente durante o programa também, mas vamos puxando já a hashtag. É isso mesmo, boa tarde para vocês, meus amigos, boa tarde para você de casa. A gente continua assim falando sobre isso. Vou trazer alguns dados do que realmente está acontecendo, passar algumas orientações. Inclusive hoje, pessoal, vou entrevistar um casal que está morando já há um tempo em Israel. Eles vão contar mais ou menos como é que está funcionando por lá, como é que foi a chegada da informação, o que está acontecendo, se eles estão voltando para cá, como é que está todo esse processo. A gente vai conversar com eles hoje para poder entender um pouquinho mais sobre isso. Também vamos ter aqui a presença, aliás, online aqui, doutora Eneida Torres, porque toda essa questão de emocional, claro, as famílias que estão preocupadas com as pessoas que estão por lá também, como é que lidar com tudo isso, vai estar com a gente para poder conversar e trazer mais informações. Legal, obrigado, Lucas. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente continua com muito mais aqui no seu Entre Família. De volta aqui no seu programa Entre Família, hoje tema diferente, a gente falando um pouquinho sobre essa questão do conflito, né, no Oriente Médio. Darleide está online com a gente por aqui também. Pastor Aleixo que é historiador, além de teólogo, também é historiador, vai contextualizar a gente um pouco, na medida do possível, né, pastor? Porque é um tema complexo demais para a gente poder conversar. E é algo que já vem de uma longa data, né, pastor Aleixo? Sim, muito tempo, e muito tempo num período de tempo onde aconteceram muitas coisas. Verdade. Não há uma linearidade que você olha assim, sempre é muito complexo, muito complexo. É
Verdade. E você que está do outro lado aí também vai poder participar com a gente, interagir pelas nossas redes sociais, que já estão aparecendo aqui na tela. O telefone é o 12983150249. E você vai mandar para a gente aqui, ó, a sua dúvida ou mensagem de apoio sobre a dúvida sobre esse tema, ou mesmo mensagem de apoio, de mensagem de conforto também para as pessoas envolvidas nesse conflito. Você pode mandar para a gente aqui no nosso WhatsApp. Falando sobre dúvidas também, dentro do possível, né, pastor Aleixo? Sim, sim. A gente Alguma coisa dá para saber, claro. A gente Alguma precisa coisa. se posicionar e o mais importante é que a gente tem a Bíblia como guia. Isso é a verdade. parte mais importante de tudo. Verdade. E a gente vai já conversar com a nossa querida, com o Lucas agora, né? Depois a gente volta com a Darleide, mas vamos então chamando a vinheta do hashtag que começa agora. Já estamos por aqui, pessoal. Olha só, o grupo islâmico armado Hamas bombardeou Israel na manhã do último sábado, num ataque considerado um dos maiores sofrido pelo país nos últimos anos. O grupo Hamas reivindicou a ofensa e afirmou que se trata de uma iniciativa de uma grande operação de retomada do território. Tudo isso resultou em mais de 1.300 mortos até o momento. Israelense entre palestinos também. Até o momento, essas são as informações. Claro que a gente está aqui de olho em todas as informações, sempre tem atualização. Os ataques aconteceram principalmente na parte sul do país. Milhares de foguetes foram lançados, sirenes e bombas foram escutados em várias partes. Eu até conversei com algumas pessoas buscando informações e isso está se repetindo e, claro, também assustando por lá. A gente chegou a conversar, até na abertura do programa, falando um pouquinho sobre essa questão. A nossa amiga daqui está sempre com a gente no estúdio aqui, a Darleide, ela foi para lá, ela tinha um trabalho para fazer por lá, ela já esteve aqui um pouquinho no comecinho do programa falando sobre isso, e claro que a gente ficou pensando, a gente volta os olhares das informações, mas quando tem alguém que a gente conhece, tem uma certa ligação, parece que a preocupação aumenta, a gente quer o bem da pessoa, e por isso hoje a gente tem ela aqui com a gente para poder conversar, trazer informações, e eu queria já começar a fazer a primeira pergunta. Darleide, antes de tudo, boa noite para você, agora que estou falando com você. E é muito bom poder falar com você, saber que você, dentro do possível, dentro da realidade das informações, você está bem, mas eu queria que você contextualizasse para a gente em que lugar que você está e como que está a situação neste momento. Boa noite para você. Boa noite, Lucas. Muito bom fazer o hashtag com você, por estarmos nos falando, né? Já que houve bastante preocupação com a nossa segurança, com o nosso bem-estar, mas seria bom se nós estivéssemos falando a respeito do que nós viemos fazer aqui inicialmente. Eu também quero aproveitar para desejar boa tarde, boa noite para mim, mas boa tarde para vocês aí, os ouvintes, quem está nos acompanhando. É impressionante como as pessoas se mobilizaram em torno do que está acontecendo aqui, preocupados com a gente. Tem sido muito especial. Boa tarde para você, Abnal, que eu acho que eu não te cumprimentei aqui uma Boa hora. tarde, Darleide. Querido amigo, muito boa tarde para todos, para a equipe, para Novo Tempo toda. Enfim, vamos caminhando e contando um pouco mais. Lucas, se você me permite, eu vou contextualizar desde a nossa chegada aqui em Israel. Nós chegamos na sexta-feira pela manhã e viemos de Tel Aviv para Jerusalém, no lugar onde havíamos separado para essa estada, enquanto ficaríamos aqui por 2 semanas gravando o Rotas Bíblicas número 2. E passamos a sexta-feira descansando, porque foi uma viagem muito longa, nós fizemos uma parada na Turquia, foi bem corrida a nossa viagem, bastante cansativa e ainda com mais 6 horas de fuso horário. Quando, então, anoitece, estava tudo bem, não tinha notícia nenhuma referente a qualquer tipo de conflito. No sábado pela manhã, estava eu acordada, porque por conta do fuso horário, eu passei a noite em claro, isso sempre acontece quando eu vou para um outro país e tenho um fuso horário de tantas horas, como no caso aqui, nós estamos com uma diferença de 6 horas. E logo na primeira hora, por volta das 6h30 da manhã, veio o primeiro aviso sonoro de que tinha alguma coisa acontecendo. Mas nós não tínhamos aliás, não tínhamos ciência nenhuma do que poderia ser. Era um perigo? Era. Olhando pela janela, vi que nós estamos no bairro judeu, eles começaram a correr para um lugar seguro. Tocou a segunda vez,
E aí eu vim chamar os meninos, eles já acordaram e então nós começamos a nos preocupar. Recebemos uma ligação do nosso guia e ele então nos confirmou, ou melhor, nos contou o que estava acontecendo. Foi só ali, Lucas, que nós tomamos conhecimento do que era todo aquele sinal e toda aquela correria das pessoas na rua. Apesar de ser um sábado, e além de ser sábado, era um feriado especial, digamos assim, que era o último dia da Festa das Cabanas. Então, essa primeira contextualização de como nós chegamos e do que foi aquele primeiro dia. Ontem também foi... Aí, no sábado, vivemos tudo aquilo, e no final do dia, nós fomos convencidos a irmos para Tel Aviv, tomarmos um voo para um outro país, procuramos alguns países para onde nós poderíamos nos deslocar, já não encontrávamos mais passagens, encontramos passagem para a Romênia. Então, foi feita reserva, nós nos deslocamos daqui para Tel Aviv, chamamos um motorista que nos levou em segurança, estava muito tranquilo, e nós ainda sobre aviso, mas ok. Chegando na frente do aeroporto, começou um bombardeio e as sirenes e todo mundo correndo. 2 dos nossos da equipe estavam dentro do aeroporto porque eles saíram muito rápido para resolver a história de uma bagagem perdida. Mas naquele momento, quando soa o aviso de que algo grave estava acontecendo, nós ficamos, eu dentro da van com o motorista, mais um outro colega que havia dado uma saidinha para ligar para os meninos, voltou correndo, e aquele alvoroço, e naquele momento nós decidimos, quando nos encontramos todos ali fora, que deveríamos voltar para Jerusalém, e assim fizemos. Mas no sábado à noite, nós corrimos bastante perigo. Nós não tínhamos muita noção naquele momento, mas corrimos bastante perigo, porque os bombardeios estavam sobre Tel Aviv, e nós voltamos para Jerusalém entendendo que era um lugar mais seguro de estar. Você chegou a comentar sobre essa questão de correr o perigo. Era o que se tinha a fazer. Era a tentativa, né? Porque acho que quando a informação chegou, as primeiras iniciativas, a gente precisa seguir para tal lugar ou tal lugar, quem sabe esse é um pouco mais seguro, teve que ter esse senso, eu preciso arriscar para garantir a vida. Parece até um pouco, falar assim, é um pouco ruim até, traz um sentimento ruim, mas é a realidade, é o que estava acontecendo no momento que você, no caso, estava vivendo. A gente viu imagens do aeroporto ali, aquela correria, as pessoas tentando de um lado para o outro, tentando, logicamente, um voo para poder voltar para o seu país, voltar para a sua casa, e você acabou vivenciando isso, né? Precisou se arriscar para uma tentativa, né? E eu queria saber também se sirenes, você chegou a escutar sirenes ao longo desse momento? Tiveram que... Eu sei que existem bunkers, que são os nomes, né? Uns lugares seguros. E quando a gente escuta que alguém precisou ir, é porque realmente algo está muito sério e você vivenciou isso também recentemente, né? Sim, que por lei, o país, os prédios mais novos principalmente, eles têm que ter um lugar seguro dentro, por exemplo, de todos os apartamentos. Uhum. Então, nós estamos num apartamento, um prédio alto, no 13º andar, e algumas pessoas acham até estranho. Como assim vocês têm um quarto seguro, um bunker para vocês ficarem? E se o prédio desabar? Mas toda a estrutura do prédio, na lateral dele, onde estão localizados esses quartos seguros, é uma estrutura que está preparada para uma situação de emergência como essa, né? De urgência, de emergência, de desespero. E a mentalidade do povo aqui é de preparo constante, é de alerta constante. Soou o alarme, eles todos precisam procurar um lugar seguro, e isso nós fazíamos aqui dentro de onde nós estamos nesses dias. Nós não precisávamos nos deslocar para nenhum outro lugar fora daqui. Nós temos um quarto com uma porta reforçada de aço, uma janela tripla, nós temos lá dentro todo um aparato para ser um lugar de esconderijo num momento como este. O concreto é diferente, a estrutura é completamente diferente. Mas nós nos demoramos um pouco a darmos conta do que estava de fato acontecendo. Somente quando o guia, como eu disse anteriormente, nos disse que era um ataque contra Israel, e então tomamos pé. Das próximas vezes que as sirenes tocavam, nós corríamos para aquele lugar seguro e ficávamos ali aguardando. A orientação é que as pessoas têm 1 minuto para correr para esse lugar seguro de onde elas estiverem, ou pelo menos debaixo de algum concreto, enfim, mas a orientação... Inclusive, Darleide, as imagens estão passando aqui agora, bem no momento que a sirene toca e você e a equipe correm, né, lá para dentro desse bunker, né? Isso. Inclusive, Abinal, essa imagem é de agora,
agora há pouco, assim, há umas 3 horas, 4 horas atrás. A sirene hoje tocou algumas vezes, o alarme sonoro tocou algumas vezes, e nós nos refugiamos lá dentro. Eu até falei para a produção, olha, se tocar, vou abandonar aqui e vamos nos esconder outra vez. E aí essa foi uma das vezes que o Gleick estava com o telefone, filmou quando a gente correu lá para dentro, mas hoje, por isso que eu disse que foi um dia mais tenso, nesse sentido, porque ontem nós não tivemos essa necessidade de nos escondermos em nenhum lugar, porque não teve nenhum aviso sonoro. Por que nós entendemos que sair de Tel Aviv seria prudente e voltarmos para Jerusalém, ainda que tomando 1 hora de estrada? Porque Jerusalém é o lugar mais seguro. Na verdade, Israel é um estado seguro. Isso foi um plano assim que o exército israelense deve estar à procura de entender o que aconteceu. Mas eles têm um aparato de segurança muito forte, principalmente sobre Jerusalém. Então, de todos os cantos atingidos, Jerusalém é o lugar mais protegido, por ser, inclusive, uma área de interesse para as 3 religiões locais, para o islamismo, para o cristianismo e também para o judaísmo. Então, nesse sentido, a gente entendeu que voltar para cá deveria ser o nosso caminho mais seguro, e, de fato, foi. O motorista que estava com a gente, motorista profissional, local, tranquilíssimo, nos acalmando o tempo inteiro de que estava tudo bem, que daria para nós chegarmos aqui sem nenhuma dificuldade. E assim fizemos, e foi muito bom quando nós chegamos em casa, ficamos no nosso cantinho mais seguro, aguardando o que seria feito a seguir. Inclusive, a gente até vê algumas imagens, né, na mídia divulgando, onde o contra-ataque a alguns desses mísseis, né, eles têm o sistema de segurança Domo de Ferro, acho que é esse o nome, né, onde alguns mísseis são lançados ali contra-atacando aqueles que estão vindo para tentar acertar alguns pontos específicos da cidade, né, pastor? É um negócio impressionante, protege todo o espaço aéreo que o domo se propõe. Verdade, a gente está acompanhando algumas imagens aí também, né, Lucas? Derrubam, eles capturam, aliás, antes que eles caiam e causem estradas, né? Isso. Essas imagens que nós estávamos mostrando aí, são imagens que fizemos enquanto voltávamos de Tel Aviv para Jerusalém, naquele sábado à noite, e estes carros ficavam parados nos acostamentos. Depois nós soubemos que deixaram seus carros ali amontoados, vinham ônibus do exército, os levavam para o lugar de combate, e assim nós ficamos muito surpresos de que fosse daquela maneira, os carros parados à beira da estrada, um bom trecho, e nós ficamos pensando daquelas pessoas que foram convocadas, tudo para trás, que foram servir a sua pátria, e sabe-se Deus o que será o destino de cada uma delas. Cortou um pouquinho do áudio ali, mas acredito que quem está em casa, né, só trazendo ali, esses carros parados nos acostamentos são civis, né, são pessoas que estavam transitando, receberam um alerta, encostaram os carros, e aí um ônibus, é isso mesmo, né, Lucas? Um ônibus do Exército buscando essas pessoas para levá-los para, enfim, estarem ali à frente, né, desse confronto também. Eu até queria seguir com uma pergunta para você, Dalete, para que eu possa trazer um outro na verdade, dado. É isso? Por favor. Na verdade, Lucas, e pastor Aleixo e quem nos acompanha agora, na verdade, essas pessoas, não é que elas estavam... Eram pessoas, homens e mulheres, que foram convocados para entrar em combate. Nós nos deparamos com um lugar onde eles deixaram os carros e foram para o combate. Mas o exército vinha, pegava e levava, mas assim, algo que foi uma convocação e não alguma coisa aleatória que aconteceu. Certo. E Dalete, até para uma próxima pergunta, para poder passar outra informação pessoal de casa, pode ficar pensando, por que é que não volta? Vai para o aeroporto, tentar um voo. Imagina o grande fluxo de pessoas tentando realmente cada um sair desse ambiente, sair do lugar para realmente buscar um lugar mais seguro, voltar para sua casa, para o seu país de origem. Não está sendo fácil conseguir. Eu queria saber como é que está esse processo para você, para a sua volta. Eu tenho algumas informações aqui, daqui a pouco eu vou passar o pessoal de casa também, mas eu queria que você passasse para a gente como é que está essa parte também de voltar para o Brasil. Lembrando que eu não estou só, né? Estou com uma equipe que veio a trabalho, nós estamos juntos e só saímos daqui juntos. Nós tínhamos passagem comprada ao final dessa... Íamos realizar aqui, mas obviamente diante disso tudo, nosso maior interesse é retornarmos para o Brasil imediatamente. Faríamos um movimento de retorno no sábado à noite,
mas ficou impossibilitado. Por quê? Por que não é fácil ir para o aeroporto, tomar um voo e voltar para o Brasil? Não é que não é fácil ou ser difícil, é que há uma situação muito grave. Inclusive, ontem à noite, domingo, novamente o aeroporto, nas redondezas, nos arredores do aeroporto, um novo bombardeio sobre Tel Aviv. Então, imediatamente, quando isso acontece, os voos são cancelados. Empresas de fora de aviação não querem vir a Israel como viriam em situação normal. Portanto, voos são cancelados para vir trazendo pessoas e levar outras pessoas. O próprio aeroporto, por segurança, também cancela os voos, porque não pode subir em um avião quando o céu está tomado de mísseis, né? Na primeira hora do sábado, foram lançados mais de 5.000 mísseis em direção a Tel Aviv, em direção a Israel, vindo da faixa de Gaza. Então, é uma situação muito dramática, não tem como liberar o espaço aéreo para entrar e sair a qualquer momento. Isso tem que ser muito estratégico, com hora marcada, avaliando a situação de momento. Não sendo possível, portanto, tantos voos são cancelados. No nosso caso, nós aparentemente estamos com o nosso nome inscrito, os nossos nomes inscritos na lista de repatriamento do Brasil, segundo o governo brasileiro, que está enviando as aeronaves para buscar principalmente os turistas, principalmente quem não é residente aqui, mas está por um tempo, como é o nosso caso, a turismo, a trabalho, que seja. Nós fomos incluídos na lista e estamos aguardando em qual voo nós vamos retornar, mas ao que parece, essa é uma saída muito possível, o mais breve. Exatamente, a Adaleide deu essa informação também, passou para a gente. Então a FAB já está, a Força Aérea Brasileira já enviou um avião, na verdade, ele está em Roma neste momento, esperando liberação, logicamente a lista para ir buscar esses primeiros brasileiros e voltar. Um segundo avião já deve sair também para buscar, então eles estão trabalhando quanto a isso para ir buscar e trazer novamente. Ela comentou com a gente, são pessoas que moram no Brasil, então vai, busca e traz para o Brasil. Existem também algumas pessoas na lista que, lógico, querem entrar, querem voltar, mas que moram em outras partes do mundo. De primeiro momento, são pessoas que residem no Brasil. Então, essa lista a gente está atento e vendo certinho como é que vai funcionar, mas até então, um segundo avião já vai ser mandado e a primeira parada é em Roma. Certo. E a gente segue, então, a gente trouxe essa informação, a gente espera aqui, a gente tem pelo menos mais de 2 horas de bombardeio em Gaza. Estou aqui acompanhando as notícias, as informações, as imagens. Tanto que numa das entrevistas de hoje, que a gente vai conversar com um casal que está em Israel, a gente estava conversando, trocando algumas informações por lá. E no momento da ligação, eu desliguei e depois eu vi uma mensagem, um alerta de que teria um bombardeio em Jerusalém. Depois eu liguei para eles. Eles falaram, realmente, a sirene tocou aqui, a gente ficou um pouco assustado, a gente escutou realmente um barulho, então tudo é muito real. Daqui a pouco a gente traz informações para saber também a situação deles por lá e saber como está acontecendo, mas daqui a pouquinho a gente segue com outras informações sobre o conflito. É uma cena Lucas, aterradora, né? Sim, e é interessante também até, para que tenhamos mais conhecimento da realidade, uma sirene ela não toca para toda a cidade de uma única vez, a menos que toda a cidade tenha perigo. Eles acionam as regiões ou os bairros que naquele momento estejam sob alvo de mísseis ou foguetes, o que seja. Então, aqui onde nós estamos, por exemplo, as sirenes tocaram mais cedo, quando eu relatei que nós íamos para o nosso lugar de segurança. Nesse momento, enquanto nós estávamos aqui trabalhando, produzindo para o início do programa, eu vi que você estava com o casal, não tocou aqui nesse intervalo. Então, eles devem estar um pouco mais distante da gente e lá eles terem sido avisados de alguma possibilidade de ataque aqui sobre Jerusalém. Jerusalém, claro que vai continuar sendo um alvo, mas super protegida. No entanto, nós ficamos bastante amedrontados com alguns ataques terrestres, porque há pessoas favoráveis ao grupo Hamas aqui dentro, moradores. E nós já tivemos conhecimento de conflitos entre pessoas aqui dentro de Jerusalém e não por aéreo. Mas isso é o que deixa as pessoas um tanto inseguras, sem saber de onde vem a próxima ação violenta.
A gente vai continuar com a Darleide, falando com ela, e a gente tem esse misto, né, de alívio e tensão, mas é muito bom, Darleide, falar com você, saber que você está bem aí. A gente vai para o intervalo rapidão e volta com mais informações, conforme foi mencionado aqui, tem mais pessoas que a gente tem contato que podem dar uma clareza maior sobre o que está acontecendo lá. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta por aqui no seu Entre Família, comecinho de tarde de segunda-feira. Prazer ter a sua companhia, prazer ter você acompanhando o nosso Entre Família. Hoje, a gente tratando de um tema nada agradável, né, pastor Aleixo? Mas que a gente precisa trazer algumas informações para quem está do outro lado, acompanhando a gente, até mesmo contextualizando, né, sobre esse conflito no Oriente Médio, trazendo algumas reflexões bíblicas sobre isso. Estamos aqui para você que está chegando agora com, já está vendo aí na tela também, Darleide Alves, está tudo bem com ela, graças a Deus. E a gente também tem outras pessoas lá que vão falar com a gente agora. Eles estão em Jerusalém mesmo, né, Lucas? Em Jerusalém, vão conversar com a gente. Então, Lucas, contigo. É isso mesmo, viu, Abenal? A gente entrou em contato com eles pela manhã. Hoje de manhã começamos a conversar, saber um pouco mais da realidade. E eles aceitaram falar com a gente. Entre a correria lá, eles também foram pegos de surpresa com tudo que está acontecendo, claro que assustados com tudo isso, mas eu quero convidá-los para participar com a gente, trazer um pouco da realidade deles. O Lucas Friedman e também a Paloma já está com a gente aqui. Primeiro de tudo, quero dizer que também é muito bom poder falar com vocês, saber que dentro do possível vocês estão bem. Obrigado por vocês aceitarem o convite, estar com a gente aqui no Entre Família, trazer um pouquinho da realidade de vocês. Mas antes da gente começar essa conversa, claro, quero saber em que lugar que vocês estão nesse momento, poder contextualizar para a gente e como que está a situação nesse momento. Bem, boa noite. Aliás, boa tarde para vocês aí, para a gente aqui, boa noite. Nós estamos realmente assustados com tudo que tem acontecido, mas muito confiantes de que Deus, Ele cuida de nós. É claro que é uma situação muito triste, mas nós estamos nesse momento aqui em Jerusalém, na capital aí religiosa do país, Israel, e a gente está bem aqui na capital mesmo, bem pertinho do portão de Damasco, em Jerusalém. E como é que foi, vocês tiveram conhecimento, como começar a chegar as informações, espera aí, o que está acontecendo? Entendendo a gravidade, como é que foi chegar as primeiras informações para vocês e juntos ali, tá certo, está acontecendo isso? Bom, começou no sábado de manhã, a gente acordou normalmente para irmos à igreja, e aí quando nós olhamos para o céu, nós vimos que tinham rastros de mísseis, e era o domo de ferro que tinha interceptado os mísseis, e a gente só ouviu o barulho no céu, e a gente, o que está acontecendo? Porque na nossa realidade brasileira, a gente não imagina que isso vai acontecer, pelo menos não é uma realidade no nosso país. E a gente não vem para cá esperando o que vai acontecer, né? Então foi muito chocante. E vocês foram por motivos de estudos, né? Quanto tempo já estão aí? Nós chegamos a 2 meses e meio, 3 meses que nós estamos aqui. Nós viemos para fazer algumas disciplinas do doutorado. A Pamela também está estudando hebraico. Então, a gente veio aqui por motivos mesmo de estudos, enfim. Aqui é um lugar maravilhoso. É claro que, eu acho que é até importante a gente ressaltar isso, o país Israel é um lugar simplesmente sensacional. A experiência de estar aqui é incrível. Eu já tive a oportunidade de estar aqui em outros momentos e nunca passei por isso. E esse momento, por isso, nos pegou tão de surpresa, porque aqui é um lugar assim tão maravilhoso. E aí a gente vir para cá é até, de fato, a realização de um sonho, poder estudar aqui. Eu estudo línguas semíticas, né? Meu doutorado em linguística, a Pamela começou a aprender hebraico. Então, era um sonho muito legal sendo realizado. A gente vai ter que dar uma interrompida nesse momento, por tudo isso que tem acontecido, né? A gente estava até conversando um pouco mais cedo, até uma questão um pouco de bastidor até, a gente alinhando, vendo a questão de horário, se realmente ia dar certo a nossa conversa, a participação de vocês aqui. Eu estava acompanhando algumas imagens, vendo imagens ao vivo que estava acontecendo por lá e tratava um pouco da realidade de vocês, até numa mensagem, falou, olha, escutei por aqui, escutei a sirene, tudo está acontecendo. Então, é até um pouco estranho a gente acompanhando por aqui, sabendo que tem pessoas conhecidas aí do outro lado. E eu imagino também essa vontade grande de poder voltar para casa. Eu queria que vocês também trouxessem um pouquinho para a gente como que está esse processo de querer voltar, estar próximo realmente da família, né?
Sim. Eu até tinha comentado com o Lucas que eu gostaria muito de ficar em Israel pelos próximos 5, 6 anos, mas pela primeira vez, desde que chegamos aqui, eu não vejo a hora de estar no Brasil, de voltar para casa, de estar segura. Na verdade, o desejo de não estar aqui, isso para mim é absurdo pensar que eu não gostaria de estar em Israel, que era um sonho nosso, né? Até porque nós temos muitos amigos aqui, né? A nossa família e muita gente querida que a gente tem aqui. Então, é um conflito também querer ir embora, porque a gente vai embora deixando pessoas que a gente ama aqui também. Então, é aquela coisa de, poxa, eu quero ficar aqui junto com os meus, ajudar os meus, mas ao mesmo tempo aquela coisa de que a gente quer preservar a nossa vida, a gente quer, enfim, voltar para o nosso país também. Então, é uma tristeza grande, né? Porque a gente vê muitas pessoas sofrendo. Nós temos, por exemplo, 2 amigos também, adventistas, também pastores, que estão no sul de Israel agora, e ele está dentro de um bunker há 2 dias já, preso, sem poder sair direito, enfim. Então, é muito triste a gente ter essa realidade. Lucas falou de uma coisa, e aí eu já mando minha saudação, pastor Lucas, um amigo, e a Pâmela também, que me tocou muito, né? Nesse momento, existem pelo menos 10 conflitos acontecendo no planeta. Tem muita guerra acontecendo. A gente está sendo mais noticiado aí, por exemplo, da guerra da Ucrânia. Mas essa deixou para a gente aqui, né, um aspecto bem mais pessoal, porque quando estourou, o que a gente pensou assim, a Darleide está lá. E aí eu estou vendo o pastor Lucas, que a gente conversou enquanto ele estava aqui no IPAI, e agora eu levei um susto, você também está aí, e essa relação de muitos amigos, né? Então isso dá uma pessoalidade para a guerra muito forte. E eu queria perguntar para você, Lucas, e para a sua família aí, como que está a comunicação de vocês com os seus, né? Que vocês deixaram familiares aqui, como que está o coração deles e como que vocês estão conseguindo se comunicar, acalmar o coração? Graças a Deus, a gente está numa Jerusalém, no caso, que não foi tão atingido. Nós tivemos 3 ataques aqui, fomos atingidos, mas assim de forma muito pequena em comparação a todo o prejuízo que o país Israel está vivenciando. Então a gente está realmente assim num local um tanto quanto privilegiado no sentido de não ter sido conseguido mandar mensagem para os nossos queridos, enfim, mas a gente tem vivenciado, por exemplo, esse conflito com amigos nossos que estão, por exemplo, no sul, estão presos em bunkers e a gente consegue ter contato com eles 2 vezes por dia, quando eles saem do bunker e a gente pode mandar mensagem, estamos bem, estamos vivos, acabamos de conseguir comer, a gente deu uma saidinha para mandar notícias, estamos voltando para os bunkers. Então, realmente, é muito complexo. A gente está... e como você disse, né, pastor, a gente vive essa coisa pela pessoalidade, não só a pessoalidade no sentido de que a gente conhece e tem queridos aqui, tem por um sentimento religioso, por essa terra ter muitas lembranças e nos levar a muitos lugares que são religiosos, né, da nossa crença, da nossa cultura, da nossa fé, enfim. Então é muito triste tudo que tem acontecido. E só para a gente saber também a situação, vocês já estão buscando meios de voltar para o Brasil? Estão aí nos preparativos, arrumando, pegando o que tem para conseguir voltar, tentando um voo para voltar para casa? Qual que está a situação no momento? Sim, a gente está nessa luta, né? Eu estava conversando com a Pâmela agora há pouco, a FAB, né, a Força Aérea Brasileira, está enviando aviões para cá, mas nós temos cerca de 14 mil brasileiros em Israel, então mesmo que os aviões venham, ainda não seria suficiente para que todos pudessem ir, e aí, enfim, Deus tem nos ajudado sempre, a gente está correndo atrás para comprar passagem e sair daqui para ir para a Europa, enfim, e depois voltar para o Brasil. Então a gente está nessa correria agora também de conseguir alguma passagem para sair do país. Tá certo. Lucas e Pâmela, quero agradecer de verdade por vocês, dentre tanto que está acontecendo, reservar um tempinho para estar com a gente aqui no Entre Família, passar um pouquinho da realidade de vocês. Eu quero de verdade, de coração, falar que estou muito feliz de saber que dentre tudo isso vocês estão bem e as orações continuam, realmente. Tem muita gente orando por vocês também para que isso aconteça o quanto antes, tá certo? Então, obrigado. E a gente vai aqui acompanhando as informações e esperando notícias de vocês também. A gente está com a Darleide aqui, falando com a gente.
Uma das coisas que nos acalma o coração ao conversar, né, tanto com o pastor Lucas como com a Darleide, é essa expressão de segurança, né? Segurança, O que é paz. muito bom. E já está emendar para te perguntar, né, e o que você está fazendo para manter a paz aí, a segurança? Ou de onde vem a paz? Olha, primeiro que a gente se surpreende de se deparar com uma diferença entre o tempo em que você só falava de sentir-se seguro em Deus, de ter confiança em Deus, de ter fé em Deus, e comparar com o momento em que você precisa viver a sua fé, precisa de verdade se amparar em Deus, e é isso que aconteceu com a gente aqui. Primeiro que a gente tem uma sintonia muito boa, a gente tem bastante diálogo, a gente tem assim uma similaridade, inclusive até no modo de pensar a respeito da dinâmica do que está acontecendo, do que nós vamos fazer, os passos a seguir. Nós temos recebido muito amor, muito apoio, muito, mas de uma maneira impressionante. E é uma característica minha, pessoalmente, os meninos depois provavelmente participarão aqui, poderão falar deles mesmos, mas é uma característica minha. Diante de uma grande adversidade, eu não sabia que diante de uma guerra, eu também teria essa postura confiante, tranquila, mas é também uma oportunidade para dar crédito ao Espírito de Deus, à graça de Deus, à palavra de Deus. Eu, no primeiro momento, de sábado para domingo, eu fiquei 36 horas sem dormir, foi de sábado para domingo, né? Ou de sexta para sábado. Eu fiquei 36 horas sem dormir, porque eu tinha dormido na sexta-feira, no pós-viagem, e então descansei muito bem à tarde. À noite não tive sono. Então, resolvi à noite que eu ia ler a Bíblia, eu ia orar e eu ia esperar o dia amanhecer sem me forçar a dormir, já que eu não estava com vontade. Foi daí que eu vi o sol nascer e os primeiros ataques sobre Israel. E consegui ficar essas horas todas acordadas, não por medo, por angústia, por pavor algum, mas porque nós ficamos muito envolvidos em entender o que estava acontecendo e até a nossa ida para Tel Aviv, etc. Mas, no domingo, qual foi o dia que eu dormi 12 horas seguidas? Eu consegui dormir 12 horas seguidas. Eu acordei assim meio-dia, olhei no relógio, sábado para domingo, né? Querendo que fosse pesadelo apenas, né? Relógio, voltei a dormir tranquilo, né? E o pessoal começou a dizer, mas como alguém está em meio a uma guerra e consegue dormir 12 horas? Bom, primeiro que eu estava muito cansada, segundo que eu estava muito confiante. E tem sido, assim, uma grande descoberta para cada um de nós nesse tempo de aqui, como estão as nossas emoções e principalmente a nossa fé. Verdade. Darleide, você falando aí, me lembrei de Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Né? Olhando para o céu, vendo luzes, mísseis, e agora? De onde me virá o socorro? Vem do Senhor Deus, né? Que traz a paz para a gente, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tanto conflito, como, né? Como ter paz? Não tem como a gente explicar, é uma paz que excede todo entendimento que vem de Deus. Agora, a gente vai ter uma participação também, né? A psicóloga Eneida, é isso, Lucas? Vai falar para a gente um pouquinho como, né? Como, assim como a Darleide, né? Ter paz, conseguir assimilar tudo, ter um controle emocional, como, né? Algumas famílias que passam por isso, situações como essa, ter paz também e conseguir seguir a vida. Exatamente, viu, Abinal? A gente está nesse programa hoje um pouco diferente, falando sobre isso. A Darleide lá, a gente preocupado, claro que ele não sabia informações, é um programa mais de casa. Você que sempre está com a gente aqui, faz parte da nossa casa, a gente faz parte da sua casa também, a gente quer isso. E para estar com a gente hoje, é alguém que também já é da casa, a doutora Eneida Torres está com a gente, doutora em psicologia, para realmente trazer um pouco mais deste lado, porque quem está do outro lado, a gente conversou aqui com esse casal, Darleide que está por lá, a quantidade de informações que chegam nesse momento ali, o que está acontecendo, para tentar assimilar. Eu estou aqui, eu quero passar informação para minha família que está do outro lado, não sei se vou conseguir algum meio para mandar informação para lá. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu já quero agradecer a doutora Eneida estar com a gente, aceitando nosso convite, estar com a gente hoje nesse programa um tanto quanto diferente. Boa tarde para você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para os apresentadores e para quem está nos assistindo. Boa noite para o pessoal lá em Israel. É um prazer estar aqui, mesmo que seja num momento tão difícil, num tema tão difícil e que tenha assustado tantas pessoas, né? Estar numa guerra
como estão pessoas conhecidas, assusta muito mais. A guerra, ela tem um efeito traumático muito grande. Primeiro, porque é como se você levasse um susto, que é o que aconteceu com eles. Soa uma sirene, você não é acostumado com isso, e aí há uma aceleração, né? O coração está ali batendo mais forte, e isso tem um impacto muito grande, Lucas, no cérebro das pessoas. Provavelmente, as experiências que eles estão vivendo lá em Israel, esses brasileiros, são experiências que vão ficar muito marcadas, mesmo diante da tranquilidade, diante da calma que eles estão transmitindo, o impacto é muito forte, porque você passa uma noite acordado tentando entender o que está acontecendo. Depois que você entende, vem um outro ponto, que é, isso é muito sério. E as pessoas todas querem notícias. Então, se você passar um pouco mais de angústia, vai angustiar quem está distante também. Então, é um impacto muito grande para quem está lá e para quem está acompanhando também. E eu até pensando nisso, porque acho que um outro lado de um conflito também é quem está aqui, no caso no Brasil. Quem tem notícias, a minha família, um ente querido está do outro lado, não conseguiu voltar ainda, não teve como, estou preocupado, mas eu não posso fazer nada, eu não tenho como sair daqui e ir lá buscar. Acaba também vendo um conflito aqui, tentando o bem, querendo que volte o quanto antes, né? Sim, e o impacto para quem está aqui de longe é muito grande. Eu vou dar um exemplo bem simplesinho, porque ainda não é nem a dimensão dos familiares também. Quando você assiste um filme de guerra, você sente aquela angústia toda, é mais ou menos assim que a família está. Você está angustiado com algo que está ali, do outro lado da tela. E isso causa muita aflição. É preciso, nesse momento, a gente ter muito cuidado com aqueles que têm familiares, crianças principalmente acompanhando, porque a estrutura mental das crianças ainda não está pronta para entender tanta informação abstrata. E o impacto de ver os pais angustiados pode também causar angústia nas crianças. Os adultos se sentem impotentes e as crianças não conseguem lidar com o desconhecido. É importante a gente pensar, e eu queria colocar isso também para a doutora. Boa tarde, doutora, obrigado por estar falando com a gente. É que, assim, olhando de uma maneira simples, nós temos altas preocupações e as nossas preocupações são em relação à morte como uma interrupção da vida. Então, quem está lidando com um desastre, com uma doença, com uma possibilidade de morte, ela está sujeita também e vai passar por essas situações aí que tem que se ter vários cuidados e com vários efeitos psicológicos. Mas quando a gente pensa numa guerra, ela não é só uma interrupção da vida, né? Uma guerra é uma interrupção de toda a ordem ao redor, é uma interrupção de toda a segurança e há sempre algo pior para acontecer e a gente não conhece o limite do pior. E eu fico pensando quais são os cuidados e o que se deve esperar, sem normalizar, mas sem também dessensibilizar nesse sentido, do que fazer pós esse momento, como pensar essa reação, né? Pós esse momento, quando o cérebro, a mente foi desorganizada e organizada por uma situação tão caótica assim. Pastora Aleixo, na verdade, tem um autor já falecido, Walter Benjamin, que ele fala o seguinte, a guerra ela é algo de uma experiência tão desastrosa na vida, inclusive psicológica, que as pessoas no pós-guerra, elas perdem a palavra. Existem inúmeros livros, reportagens em que é escrito sobre a guerra. Você lê muita coisa, mas a pessoa que viveu aquilo, quando passa, ela não tem palavras suficientes para descrever o que ela está vivendo. Eu estou aqui observando muito bem a narrativa de cada um dos que estão participando, eles descrevem muito bem. Agora, nesse momento, no final, agora que a Darleide explicou muito bem o sentimento dela, que ela está surpresa com a tranquilidade, mas há um cuidado muito grande, não só porque ela está ciente da gravidade, mas, de fato, é um efeito psicológico durante e após, que a pessoa fica sem palavras para descrever esses próprios sentimentos. Então, pós tudo isso, conversar sobre vai ser algo necessário, por mais que as pessoas não gostem. Ouvir o que o outro sentiu, o que o outro viveu, só o outro sabe. E nunca parece que vai ser suficiente para ele o que ele vai estar dizendo para a gente, porque só quem está lá que vive isso. Então, assim,
a linguagem comum, é uma adrenalina muito forte que gera todo esse trauma. Então, vai diminuindo essa capacidade de verbalizar os sentimentos. Doutora, a gente estava pensando, entendendo todo esse contexto, porque até quando voltar esse pós, a pessoa chegou, voltou para o seu país de origem, voltou ali para o seu núcleo familiar, a relevância também de como a família abraçar essa pessoa, né? E também os amigos, porque eu imagino a questão de curiosidade, querer saber, essa questão de bombardear de perguntas, como é que foi, como é que realmente aconteceu, eu vi que você estava lá. É importante ter um certo respeito, uma certa sensibilidade com a pessoa que está voltando agora desse processo e está de volta para o seu país de origem, né? Essa sensibilidade é algo assim, você vai precisar esperar o que ele tem a dizer. E vai se frustrar. Quem está aqui vai se frustrar muito, porque quando eles estiverem narrando, em determinados momentos, a sensação que quem está ouvindo é assim, mas parece que falta alguma coisa. Mas não falta, como eu disse antes, o impacto é tão grande que as experiências, elas perdem os nomes e os significados. Então, quando chegarem de volta, é o acolhimento, é o abraço, é o estou aqui, é esperar a pessoa para que ela possa estar pronta quando ela quiser falar. Jornalistas que voltam de reportagens, voluntários, eu tenho amigos que foram voluntários em locais de guerra, quando eles voltam parecendo que a vida aqui, que continua igual, perdeu o sentido, viu, Lucas? Então, a gente tem que acolher, vai ser um acolhimento, porque a angústia de quem está aqui, esperando um familiar, esperando um querido, eu imagino a família Novo Tempo, esperando toda a equipe voltar, mas quando eles voltam, ver tudo igual, caminhando, perde até um sentido. Então, é o acolhimento que eles mais vão precisar, esperar o tempo deles. Tá certo. Produção, eu posso continuar com a doutora Eneida? Tá certo. Olha só, eu vou encerrando por aqui. Doutora Eneida, obrigado por estar com a gente, tá? Conversar com a gente, trazer essas informações. Esse outro lá, a gente está de todos os jeitos aqui, trazendo informação pessoal de casa, os dados, quem está por lá, como psicologicamente isso acaba acontecendo. Então, foi de grande importância, mais uma vez, a sua presença aqui com a gente, mesmo online. Você é de casa, então, um nome muito cotado e certo para estar com a gente hoje, trazendo essas informações. Obrigado, viu? De nada, é um prazer e a gente continua aqui acompanhando todos vocês. Maravilha, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco pastor Aleixo, também como historiador, vai contextualizar a gente um pouquinho sobre esse confronto que está acontecendo, questão histórica, né, para a gente entender um pouco, né, pastor Aleixo, qual é a questão histórica que está envolvida nesse confronto, porque muita gente talvez está assistindo agora e pensando, tá, mas por que está acontecendo essa guerra? É de agora? É de muito tempo? Por quê? Daqui a pouquinho depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta por aqui no Entre Família. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de sempre. Você que todas as tardes acompanha de segunda a sexta-feira nosso programa Entre Família. Hoje um pouquinho diferente, como a gente está trazendo desde o começo do programa, falando um pouco sobre esse conflito, né, no Oriente Médio, trazendo aqui algumas informações de como está por lá. Darleide Alves já esteve conversando com a gente, está por aqui ainda. Quem também esteve conversando com a gente por aqui também, né? Um casal que está por lá também, Lucas e Pamela, contaram a realidade deles. Tivemos aqui também já uma psicóloga, né? A doutora em psicologia Eneida, falando um pouco sobre esse assunto também, né? Para quem está passando por esse período de guerra, para os familiares que estão de longe acompanhando, o pós também para quem volta para casa depois. E a Darleide tem um complemento aqui para trazer para a gente, né, Darleide? Falando sobre essa questão que a doutora Eneida trouxe para a gente também, né? Que o que ela dizia é extremamente necessário de que haja uma compreensão de estarmos falando de pessoas pós-guerra, sobre trauma de conflitos violentos, que são muito graves, envolvem inclusive transtornos psiquiátricos. Mas é justo que nós façamos uma ventania que agora e começa a chover. Mas é justo que a gente faça uma separação entre as pessoas que estão diretamente nas zonas de conflito, diretamente nas zonas onde estão acontecendo os embates e as mortes, os sequestros. O que elas estão vivendo do ponto de vista emocional, neste momento, não pode, em hipótese alguma, ser posto no mesmo lugar em que eu e os meninos nos encontramos aqui,
quando nós estivemos nos deslocando e sempre, na maior parte do tempo, gozando de bastante segurança do ponto de vista de comparação. Então, nós não estamos voltando para casa no nível de sofrimento emocional ou coisa parecida, se comparando com quem está lá nas zonas de perigo próximas à faixa de Gaza e coisas semelhantes. Isso é importante para a gente colocar até em respeito a quem realmente perdeu familiares, está sequestrado, foi sequestrado, foram mortos, como são os dramas que muitos de vocês estão acompanhando pelas mídias de modo geral. É só para a gente ser respeitoso com quem realmente está numa situação grave, de pânico, de sofrimento, de angústia e de desespero frente a uma guerra. Nós ficamos, a maior parte do tempo, acomodados, assustados sim, porque nós não tínhamos como ir ao aeroporto na hora que quiséssemos, por toda a situação relatada. Então, é isso que eu gostaria de colocar, para que haja, repito, respeito devidamente às pessoas que estão nessas áreas de confronto direto. Bom? Verdade. Infelizmente, né, bem o que a Dalide comentou aqui, são pelo menos 1.300 mortos já contabilizados, fora pessoas sequestradas. E, pastor Aleixo, a gente... para 1.400. 1.400? Para 1.400. Infelizmente, né? Os dados tristes, mas a gente já ouviu falar em vários conflitos nessa região, mas um conflito como esse, há muitos e muitos anos não acontece, né, pastor Aleixo? Contextualiza para a gente um pouquinho sobre o que realmente está acontecendo, o porquê, né? Que está acontecendo tudo isso ali nessa região do Oriente Médio. A verdade é que a gente tem conflitos naquela região constante. Este, em especial, tem uma proporção bem maior. Essa história começa, a gente pode e deve começar a entender isso a partir de uma expressão que a gente usa tecnicamente, que é diáspora. O povo judeu, ele se espalha pelo mundo há um período muito longo de tempo, né? A gente tem principalmente a diáspora que acontece com a tomada de Jerusalém, estou falando aí no começo do primeiro século, anos 70, quando o povo de Israel ali tem a sua cidade invadida e antes que o Império Romano mesmo de fato acabasse, ele se espalha pelo mundo para não voltar mais da maneira como sempre foi. Então, ele está espalhado mesmo. Quando a gente chega, principalmente na Segunda Guerra Mundial, que há uma agressão direta ao israelense, ao povo judeu, e é muito interessante que a gente pense nisso, se der tempo em alguma pergunta dá para falar sobre isso, há uma necessidade mais sensível de que aquele povo esteja protegido, porque eles estão espalhados em todos os lugares da Europa, eles estão espalhados em vários lugares do mundo e estão muito vulneráveis. Surge, então, a criação do Estado de Israel, que vai ser efetivado em 47 e 48. Mas veja bem, isso é muito importante que a gente entenda, que a ideia de que aquela terra pertence a Israel, ela só faz sentido na mente que está habituada e aceita um texto bíblico e mesmo assim isso não é ainda uma coisa muito simples de ser compreendida. Então, em muito tempo, aí você tem um povo que está sem território e que agora volta para lá artificialmente. O povo palestino também esteve sobre outro domínio. Então, você pega na faixa palestina, antes da Primeira Guerra Mundial, aquilo ali tudo foi Império Otomano. Com a queda do Império Otomano, surge também uma fragmentação e uma recolocação desses povos. Agora você tem dois povos que não têm terra, brigando por terra e que agora devem estar no mesmo lugar e compartilhar um espaço. E aí vai ter alguns conflitos porque nós somos seres humanos. Então passa a se ter lá dentro uma área de interesse de muita gente. Existiu uma guerra do Irã contra o Iraque, que é muito importante para a gente entender o conflito, e a colocação entre Estados Unidos contra a União Soviética durante o período que a gente chama de Guerra Fria também é muito importante, porque as áreas do mundo vão ser divididas em áreas de influência. E aquela área é de extrema importância para os Estados Unidos, como uma área de influência naquele pedaço do Oriente Médio que também sofre pressão de muitas outras. Então, o que acontece? Você tem várias potências mundiais com muitos interesses lá e tendo seus aliados, e você tem um povo que agora precisa se defender dos seus inimigos e outro povo que também vem de um outro império. Isso junta tudo no mesmo lugar, que é geograficamente um dos lugares mais importantes da Terra. Os assentamentos, as questões jurídicas, o avanço desses assentamentos, a procura por uma colocação, a gente tem ainda lá
a importância que Jerusalém tem, historicamente, para as 3 grandes religiões do livro no planeta. A importância que Jerusalém tem para cristãos, a importância que Jerusalém tem para islâmicos, muçulmanos, e a importância que Jerusalém tem para judeus. Além disso, existe ainda uma ideia muito grande entre o que é judaísmo e a diferença do que é um povo israelense enquanto jurídico e Estado. E existe entre nós também uma coisa que não morre nesse planeta, produto do pecado, que são as questões étnicas. Quando a gente vê outras guerras, por exemplo, que aconteceram na Europa, é uma guerra entre iguais e uma conotação política está muito forte. Ali há também a questão do outro. Esse outro não é parecido comigo. Esse outro é outro mesmo. Então, eles se veem assim, dessa forma, e isso gera muita morte. É verdade, quando se faz uma pergunta, o que pensar desse contexto histórico, nós vamos passar aqui um bom tempo, porque é uma das guerras e um dos conflitos mais complexos que existem, que a gente pode pensar nos últimos anos. Verdade. Lembrando que você de casa também pode mandar para a gente a sua interação, a sua pergunta em relação a esse tema também, e até mesmo como a gente trouxe aqui algumas palavras de conforto para aqueles que estão vivendo esse momento, que eu acredito que algumas pessoas que estão acompanhando a TV Novo Tempo agora, talvez tenham familiares, tenham conhecidos que estão nessa região, passando por algumas situações lá, né, que a gente não sabe, a gente queria mais informações, e aí como está esse familiar, como está esse amigo, não chega essas informações, e o que a gente tem a fazer é orar, entregar nas mãos de Deus. A gente tem agora também, além da Darleide, né, tem uma equipe que foi junto com ela para poder fazer, né, preparar todo esse material do Rotas Bíblicas Jerusalém, né, Rotas Bíblicas, região ali de Israel, e um dos que está com a Darleide é o Gleik, que pertence ao departamento da web aqui da Novo Tempo, que é quem está responsável, né, departamento web, responsável por essa produção do Rotas Bíblicas. E a gente fala agora com o Gleik e o Júlio também, né? Eles estão juntos lá nesse momento. Boa noite para você, Gleik, Júlio. Boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, bom a gente poder falar com vocês, saber que vocês estão bem também, graças a Deus, né? E aproveitando já... Sim, pode falar? Estamos bem unidos, com saúde. Verdade, isso é muito bom, né? Bom, já estava tudo pronto, né? O trabalho de vocês, tudo já programado certinho, o roteiro, as rotas ali, e de repente pegos de surpresa por uma situação como essa que ninguém imaginava estar passando agora, né? E fala pra gente, né, um pouco do lugar que seria essa primeira gravação de vocês. Na verdade, são vários lugares, né? Hoje, por exemplo, a gente ia para Ashkelon, que é um dos lugares mais afetados. Foi a primeira cidade atingida. O ataque foi Ashkelon. Que a gente iria hoje. E a gente ia estar lá hoje, né? Então, qualquer coisa de logística ou cronograma, se a gente tivesse decidido... o ataque poderia estar lá na cidade, a gente poderia estar lá gravando, e a cidade hoje, até onde a gente sabe, ela está destruída, prédios, pessoas mortas, assim. A gente poderia estar lá. É meio difícil relacionar isso, porque, ufa, a gente não está lá, mas tinha pessoas lá, né? Pessoas morreram lá. Então, é muito complexo isso. Mas a gente está aliviado, porque, de alguma forma, Deus também vai conduzindo. Olhando para vocês hoje, assim, vocês se colocando, e uma boa tarde, muito bom falar com vocês não fazem ideia do alívio que nos traz, embora a gente tenha consciência da tensão que passam outras famílias, hoje dá para se ter uma noção mais ampla do que está acontecendo, há um distanciamento um pouquinho maior, mas como é que foi esse momento em que vocês tiveram, entre o primeiro susto e o desenvolvimento da ideia de que, tipo, o projeto vai ser radicalmente alterado e a gente vai voltar? A gente começou, quando a gente chegou, dormimos, né? E na manhã eu até acordei, eu achei que fosse um som de vento, porque eu estou dormindo no bunker. O quarto que eu estou é o bunker. Quando toca a sirene, a gente vai para dentro desse quarto. E é bem blindado, né? Então eu estava ouvindo aquilo, depois que eu fui entender que era uma sirene. Mas a gente não está preparado, né? A gente não tem esse preparo de que em 1 minuto a gente já está dentro do bunker. Então, quando a gente, de manhã, quando a gente acordou, o nosso guia ligou para a gente e falou, liga a TV.
e ver o que está acontecendo. Estava acontecendo uma coisa muito grave. E a nossa televisão não tinha os canais aqui, a gente começou a ver e aí começamos a entender que aquela sirene, ela era, assim, a gente não podia ficar ali achando que era uma sirene não era uma ambulância passando na rua, né? Era algo muito mais grave. E aí a gente entendeu e começamos a nos juntar, né? A gente estava legal que nós somos um grupo muito unido, né? E aí fomos para esse que era o meu quarto, que é o meu quarto aqui. E aí fomos e começamos a entender e começou um tempinho, demorou um tempinho para cair a ficha, viu? Demorou aí um tempinho, né, Gleison? Uma coisa que eu acho que pode, para ilustrar, o que a gente está vivendo aqui foi mais ou menos aquele sentimento do início da pandemia. Exatamente. Coronavírus na China, aí alguns dias, sei lá, coronavírus, Estados Unidos, Europa, Espanha. Primeiro caso no Brasil, 100 casos, 1.000, 100 mil. A gente demorou um tempo para assimilar a chegada do corona, o fica em casa e tudo mais. Aqui foi mais ou menos assim. Então, hoje, de todos os dias, hoje foi um dia pior para mim, assim. Eu já acordei com a sirene, já correndo, sabe? Quando eu vi, eu estava dentro do quarto, assim, ainda aquele negócio assim e tal. E aí a gente vê que cada vez mais os conflitos, as notícias, as coisas estão chegando mais perto da gente. Então, ontem não teve ataque em Jerusalém, hoje já teve. Ontem não teve sirene, hoje já teve 3 vezes a sirene. Então, perceber isso, a gente chegou assim e falou, agora chegou a hora da gente pensar na nossa vida. Vamos ter segurança, a nossa vida. Depois a gente vê as demais coisas. Aí virou essa chavezinha. Então, todas as decisões agora foram pautadas pela nossa segurança, a nossa vida. E o que importava aqui era ficar em segurança e sair do país em segurança. E é o que a gente está tentando fazer hoje. Boa noite para vocês, aqui é o Lucas, está falando com vocês. E era exatamente nesse caminho, Gley, que eu ia até perguntar agora, porque quando a gente vai gravar, quem está envolvido nesse mundo pensa plano B, um plano C, mas uma guerra, aí foge realmente do controle, do que se imaginar, até do que se fazer num caso desse. Vocês já tinham pensado, e acredito que muito tempo de antecedência, onde ia, como é que ia falar com quem, onde ia ser o melhor momento, só que realmente pego de surpresa com tudo isso. E você falou sobre essa questão de virar a chave. Pera aí, preciso virar a chave, a gravação agora não é uma prioridade, a prioridade é ficar vivo, em segurança, voltar para casa e voltar para a família. Como foi quando vocês... Pera aí, agora é a segurança. Você até falou sobre isso daí. Pesou na hora, preciso voltar para casa? Pesou e a gente fica... A gente conversou muito. Fica assim, nossa, será que eu estou exagerando? Será que eu tenho que voltar mesmo e vai perder todo esse investimento, o tempo, o planejamento, a agenda de todo mundo? Não, calma, mas se eu não for? E se eu não for ficar pior, e eu perder essa oportunidade? Então, você, né, antes dessa chave virar por completo, você fica ainda com isso. Mas chega um momento que você fala, não, chega, a gente precisa... A sensação é que está ficando pior. A gente tem essa sensação que está ficando pior. Ontem, que foi o dia que não teve sirene, a gente deu uma relaxada. Vamos lá no aeroporto para ver se a gente consegue. Claro que foi a tentativa, da Lady já falou sobre isso aqui. Foi uma tentativa, né? Foi legal a gente ter tentado achar uma saída mesmo, né? É igual aquele jogo War, né? Que joga, acho que a gente está aqui na vida real, sabe? Tentar montar as estratégias para poder achar uma saída, né? E garantir a segurança de todo mundo aqui. Em primeiro lugar, a segurança de todo mundo, né? A gente ainda está gravando muita coisa aqui, dos bastidores, o que está acontecendo. Não dá para sair na rua, sabe? A gente tem essa... A gente não quer também estar com uma câmera no carro e aí tem uma blitz, e até explicar o que a gente está fazendo. Eu acho que a gente não precisa também correr esse risco, sabe? Não tem por que a gente se arriscar tanto assim. Acho que Eu queria também fazer aqui um agradecimento especial a todo mundo que está rezando, orando. Essa corrente está sendo algo importantíssimo, vocês não têm ideia. Eu até acredito. As orações fazem toda a diferença nesse momento, né? A gente sente isso. Agora, o Gley, tem uma mensagem especial para você que eu acredito que vai trazer ainda mais força para você aí. A gente vai trazer essa imagem agora. Pode rodar, por favor. Oi, papai. Coloca um vídeo para você. Oi, papai. Coloca um vídeo para você. Beijo.
e vai dar tudo certo. Abraço, beijo. E aí, Gleice? O coração aperta muito, né? Tem mais uma interação chegando aqui e ele falou, vai dar tudo certo, viu, papai? Vai dar tudo certo. Esse é o que Deus diz pra gente também, né? O Lucas falou, né, sobre plano A, plano B. A gente trabalha com produção há muitos anos, assim, a gente pensa, tem ali, sabe das coisas, né? Eu também gosto muito de esporte de aventura, então trabalho com essa questão do plano A, plano B, plano C, de segurança. Então, todo momento estou pensando, o passaporte está aqui, mas coisas secundárias estão na mochila, o restante está na mala, porque se eu tiver que abandonar a mala, vai eu e a mochila. Se eu tiver que abandonar a mochila, o passaporte está aqui. Ó, E por tem mais incrível que uma. pareça, não sei se tem mais uma. Tem mais uma. Segura aí que tem mais uma chegando. Ah, essa é escrita? Cadê? Aqui, ó. Da minha mãe. Ah, Vilmar de Fátima. Olá, pessoal corajoso e de muita fé. Deus é fiel e maravilhosamente poderoso. Parabéns, Darleide, pelo seu testemunho neste lugar. Gleice, Max, te amo infinitamente mais. Orgulhosa de você, sua mama. Tá aí, a gente agradece, viu? Olha, A gente agradece mesmo. obrigado Gleice. pelas mensagens, é uma surpresa. Obrigado, Júlio. E aí, como eu estava falando, eu pensando em tudo isso, mas eu gravei uma mensagem de despedida, um vídeo de despedida para o Otto, mandei para a mãe dele e falei, se algo acontecer comigo, mostra para ele. E eu gravei esse vídeo num espírito muito alegre, assim, e falando da alegria que ele traz para mim, da realização que é ser pai e viver ao lado dele esses últimos 4 anos. Então, a gente pensa em tudo, mas apesar de qualquer coisa, a gente está muito bem, a gente está seguro, a gente está confiante, a gente está cabeça realmente para fazer o que precisa ser feito. Mas com a graça de Deus, logo tá em casa aí para dar esse abraço nele, hein? Logo tá em casa para dar esse abraço nele com a graça de Deus, né? Com certeza. Obrigado, amigos. Está confiante aqui. Tá Está aí, bem confiante aqui, viu? Nosso abraço aí para vocês, estamos em oração, a gente se vê em breve e que Deus traga vocês de volta em segurança e paz para esse lugar. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente já volta por aqui no seu Entre Família. De volta por aqui no seu Entre Família e a gente vai direto agora. Darleide Alves está junto com a gente, junto com a Darleide, o Rico, que é outro integrante, né, do grupo que está em Jerusalém para fazer todo o documentário, né, como a gente já comentou um pouco antes por aqui. Agora, o Rico e Darleide, boa noite para o Rico, não tinha falado com ele ainda. Tudo bem? Agora, tudo bem, graças a Deus. Prazer Agora, estar aqui. o prazer é nosso te receber e saber que você está bem também, viu, Rico? Agora, recebendo tantas mensagens do Brasil inteiro, de pessoas orando por vocês, jejuando, pessoas, Darleide, que às vezes não têm uma ligação próxima, né, mas que se identificam com esse momento, né, porque são pessoas amadas por Deus e querem o bem de vocês. Como é que é para vocês receber tanta oração, receber tanto carinho das pessoas e até mesmo pessoas fazendo vigílias, fazendo jejum por vocês? Eu quero até muito rapidamente contextualizar que, assim, o Ricardo, que a gente chama carinhosamente de Rico, e o Júlio, que participou anteriormente, eles são profissionais altamente gabaritados, fazem cinema, produções para grandes veículos de comunicação, e nós não nos conhecíamos, eles não são integrantes da Novo Tempo. Então, encontrá-los nesse trabalho foi um presente, eles são pessoas muito queridas, mas eles não têm uma vivência religiosa como nós temos. E eles foram vendo as minhas transmissões, as minhas lives e a igreja se mobilizando. Nós recebíamos ligações de pastores, de amigos de todos os cantos do mundo e eles foram ficando muito surpresos. E ontem eu disse assim, olha isso, tem muita gente jejuando por nós. E o Ricardo olhou assim para mim e falou assim, o quê? As pessoas, elas ficam sem comer por nossa causa? Eu expliquei para ele então que era o jejum. Ele disse, cara, eu fiquei com um nó na garganta. E eu achei aquilo muito bonito, eu acabei fazendo um post lá no meu Instagram, mas é que de verdade é algo novo para você, né, Ricardo? Não, foi muito tocante entrar nesse engraçado, quando eu vim para cá, minha mãe falou, antes disso tudo, ela falou assim, esses lugares que você vai, acho que você vai se reconectar com a sua espiritualidade. No final foi muito, muito tocante mesmo, receber tantas mensagens, de desconhecidos, mensagens tão carinhosas, às vezes até mensagens
que eu não recebi de amigos próximos, né? Então, foi uma coisa que mexeu com a gente aqui, emocionou, ao mesmo tempo deu força, né? E sou grato demais. Eu fiz questão de responder uma por uma, diferente, não uma mensagem padrão, porque eu fiquei muito grato, realmente. E ele nem é de rede social, mas quando eu marquei na minha rede social, ele, cara, tem um monte de gente aqui. Ele foi respondendo carinhosamente. Então, isso é uma grande experiência, uma novidade de serem abraçados por gente que não conhece de todos os cantos do mundo. E para nós também, para mim, para o Gleick, que já estamos nesse meio, mas, gente, é de um carinho, é de uma expressão de afeto tão intensa, que hoje pela manhã, eu lendo uma das mensagens ali, parece que transbordou e eu comecei a chorar, deitada na minha cama e chorando. Porque para a gente, o tempo todo a gente está comentando isso, quanto amor. E a gente aproveita para agradecer muitíssimo a Novo Tempo, a Igreja Adventista, todos os amigos e irmãos de outras denominações. Muito obrigada por esse amor todo de vocês. E nós logo estaremos de volta aí no Brasil, né, Rico? Verdade. Eu até pergunto para o Rico, né? Ô Rico, isso faz você sentir um pouco mais o olhar de Deus por você, o cuidado, a proteção de Deus por você? Claro, a gente fica segurando aqui a emoção, né? Fica durão, mas quando vem uma enxurrada de mensagens positivas, falando que está jejuando, que está... balança. Mas, sem dúvida, a gente se sente protegido, sim. Tem que ter alguma força, tem que ter alguma proteção, não é possível, sabe? A gente tem um poder muito grande que a gente desconhece e é Deus. E é Deus. É verdade. Hoje, só muito rapidamente, lembrando que tivemos hoje uma notícia excelente, que possivelmente nós estejamos entre os repatriados de Israel para o Brasil. E aí, quando recebemos a notícia, que eu desliguei o telefone, e aí olhamos uns para os outros, e eles estavam com os olhos marejando em lágrimas, nos abraçamos. Foi um momento muito emocionante também, quando hoje soubemos da possibilidade de nós retornarmos em breve para o Brasil. Então, essa emoção está muito presente aqui entre a gente, muita gratidão também. Fica aqui a nossa gratidão a vocês. Obrigado, Darleide. Obrigado, Rico, ao Júlio, ao Gleick também, por poderem estar com a gente aqui nessa tarde. E que Deus continue trazendo a proteção, cuidado sobre vocês, que voltem com segurança também. E a gente continue em oração por vocês e por todos aqueles que estão também, né, de alguma forma, sofrendo com tudo isso. E, Lucas, obrigado você também, viu? Tamo por trazer para a gente todas as informações. Darleide, valeu, Lucas. Obrigado, hein? Obrigado, Darleide. Prazer, Rico. As minhas orações também estão indo aí nessa direção, viu? Muito obrigado, Rico. Muito obrigado. Sabe, tem algo que, não sei se passa pela sua cabeça, Binal, mas para mim fica uma sensação, quando uma guerra começa, de impotência de cara, não é? Verdade. E a gente está falando aqui sobre as origens do conflito, o contexto do conflito, e o que pega é que é de algo de tamanha complicação, de tamanha complexidade, a gente fica aqui pensando em como dar uma resposta ou simplesmente compreender o problema e a gente sente desse tamanhinho. Eu vi ali a mensagem do Otto e eu me coloquei aqui, deu até cair um cisquinho aqui, de ver como que é essa situação, né? Porque eu, na minha casa, às vezes eu vejo machucado no meu filho e penso assim, o que eu poderia ter feito para evitar? Quando nós continuamos conversando por aqui, você percebe quantas vezes a gente levanta questões para falar de família e por aí se fala uma frase sobre família. Família, para muitas pessoas, é uma instituição que faliu. E o quanto que as pessoas tentam fazer casamentos dar certo. A gente fala aqui também bastante sobre escolas. O Lucas trouxe esses dias uma hashtag, não foi só uma vez, sobre escolas, e como a gente se preocupa quando fala escolas, e a ideia que fica é que a educação ela enfrenta uma enorme luta para não permanecer ou não ser fracassada. Mas uma guerra é um fracasso total de todas as nossas convenções de instituições e ideologias. Todo mundo pensando está certo, e o certo de todo mundo é o errado para todo mundo, é a tragédia para todos. A verdade é que não são escolas que faliram, casamentos que faliram, ou a política em si é uma instituição falida. Os ideais humanos são fracassados. O homem, em seus próprios pensamentos e as suas próprias soluções, é uma instituição falida.
Mas isso não é uma boa notícia e, aliás, você não precisa de mim e nem de uma Bíblia aberta para saber isso. Você ligou a televisão e entendeu que é um fracasso colapsando todas as instituições e circunstâncias ao nosso redor. Eu estou falando, pode ser com você que não esteja na Palestina nesse momento ou em Israel, mas está correndo de tiro também. Quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo o final da história, o último capítulo da história. Ele não é uma mensagem escapista para que a gente simplesmente fique enebriado ou fique aqui tentando um encantamento para fugir da realidade. A Bíblia traz uma realidade muito maior do que todas as circunstâncias à nossa frente. No livro do Apocalipse, capítulo 7, diz assim, no verso 9, depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia contar. E a parte para mim que me emociona desse texto, que essa grande multidão que ninguém podia contar, é descrita assim, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas, com ramos e palmeiras nas mãos. O que me impressiona é de todas as nações, ou seja, João, de onde ele viu pessoas diferentes, árabes, judeus, brasileiros, todas as pessoas, de todas as nações. Ele olhou, me viu e viu você lá também. Siga nessa esperança, você faz parte dessa história. Abraço a todos e até o nosso próximo encontro.